E aí, pessoal, bem-vindos aqui à nossa segunda aula de testes unitários. E agora a gente vai entrar no assunto de como que testes funcionam. Então, para exemplificar isso de maneira mais lúdica, eu trouxe aqui um jogo, certo? Como que funciona? A gente tem que descobrir uma sequência de números que está aqui escondida que a gente não está vendo, tá? E como é que a gente faz isso, né? A gente tem que chutar 4 números dentre 6 que a gente tem. Então, de 1 a 6, a gente escolhe aqui 4 números e coloca eles numa certa posição. E aí a gente vai lá e pergunta pro jogo, qual é a resposta aqui que eu tenho? E aí ele vai falar quantos números que eu acertei e quantos números que eu acertei estão na posição correta. Porque eles precisam estar na mesma posição que a minha resposta aqui embaixo. Então, só para exemplificar, aqui a gente não sabe, tá? A gente não sabe quais são esses números. Mas para ficar mais fácil de exemplificar, eu vou tirar essa caixinha aqui do meio para a gente ver. Então, aqui ele diz, olha, você acertou 2 números certos que estão na posição errada. O que é que isso significa? A gente vai ver aqui a minha sequência. 1, 2, 3 e 4. Então, dois desses números estão certos, mas não estão na posição certa. Então, se a gente olhar aqui a resposta, o 1 está certo, então ele aparece na minha sequência, mas ele não deveria estar na primeira posição, e sim na última posição, que aí ele estaria, né, na posição correta. Da mesma coisa que acontece com o 4, que ele aparece, mas deveria estar na segunda posição, e ele está na última. E também ele diz que a gente acertou um número que está na posição correta, quer dizer, que ele está certo e está na posição correta, que é o 3 aqui, tá vendo? O 3, ele tanto aparece na nossa sequência, quanto ele também está na posição correta, como a gente pode observar. Então, só lembrando que a gente não sabe qual é essa sequência, a única coisa que a gente sabe é essa resposta aqui que ele dá. Tranquilo? Então, é mais ou menos assim que funciona. Aí, só jogando a narrativa por cima, então aqui temos a sequência de um monstro, e aqui são as armas que a gente precisa para atacar o monstro. Então, entrando num código que é exatamente o código do jogo, a gente vai jogar ele, certo? Então, aqui, ó, a gente vai ver. A primeira coisa que ele fala é para a gente escolher qual é essa sequência de 4 números. Então, eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, olha que engraçado que vai acontecer, certo? Ele vai dizer qual foi o ataque que eu escolhi, que é espada, arco e flecha, machado e lança, certo? Só que a resposta dele é meio estranha. Por quê? Eu não acertei nenhuma posição, ou eu não acertei nenhum número. O que é muito estranho, porque são 4. E desses 4, são só 6 opções. Então, eu deveria, né, acertar aí pelo menos 2, porque eu não posso repetir. Então, cadê esses números? Porque aqui não funcionou. Então, aqui a gente fez o quê? Um teste. A gente testou o nosso jogo e viu que, pelo menos, né, de acordo com esse cenário que a gente tem, deveria acontecer alguma coisa que a gente esperava, que é pelo menos 2 armas estarem corretas. E isso não aconteceu. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, se não funcionou, por que não funcionou? Então, a gente vê que isso aqui, né, funciona por causa dessa classe ataque. A gente passa aqui as armas que o jogador tem, que ele escolheu, e aí pede para ele atacar. Então, aqui é o jogo, ponto atacar. Então, e passa um ataque. Então, aqui no jogo, a gente tem o atacar. Então, o atacar, o que ele faz? Ele vê se o monstro não tem defesa, e aí pede para gerar a defesa do monstro. E aqui, olha, ele vai chamar uma função do ataque, que é conferir o ataque, passando qual é a defesa do monstro. Então, qual é o array que eu gerei aqui, tá vendo? Então, a gente vai entrar dentro dessa classe de ataque. E aqui já está claro qual é o problema, né? Mas vamos ver aqui a nossa função, como que funciona a nossa lógica. Então, eu vou chamar conferir ataque e vou passar a defesa do monstro. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai passar de um por um dentro desse array e chamar de arma defensiva. Então, aqui era para ter um if que ele ia comparar se essa arma aqui, que é a primeira, por exemplo, e que tem esse contador para passar de um por um dentro desse array de armas, que é a do jogador, né? Ele vai ver
se essa arma está nessa posição, que é a mesma posição que está a do monstro. Se sim, aí ele vai chamar essa função acertou ataque, que ela está aqui embaixo. E aí ele vai incrementar essa minha variável de armas corretas na posição correta. Se não tiver na mesma posição, ele vai ver se está pelo menos dentro do array de armas. E aí ele vai aumentar, se sim, né? Ele vai aumentar essa variável aqui, armas corretas na posição errada. E aí a gente já descobriu qual é o problema, é que comentaram isso aqui, sim a gente vê, então aqui a gente vai lá e comenta. E aí é para estar funcionando agora. Então vamos testar? Vamos lá no main de novo, vou parar aqui a execução do código e vou iniciar de novo. Então vamos ver se está funcionando, né? Então vou aqui chamar 1, 2, 3 e 4. E ó, agora funcionou, tá vendo? Ó, 2 armas estão corretas na posição errada e uma arma está correta na posição correta. Mas, então, ó, tá funcionando, porque eu não sei se tá realmente batendo os números, mas pelo menos ele já tá aqui incrementando as variáveis, o que é um bom sinal. Então, aqui, ó, nesse caso, nesse cenário, a gente teve o resultado esperado. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Como a gente viu. Então, a gente fez um teste manual, porque a gente viu o quê? Caso o acertou ataque seja verdadeiro, a gente incrementa a variável. Isso não estava acontecendo. Então, a gente fez um teste manual. A gente executou o jogo e viu lá, ó, não está funcionando. E a gente pode pensar assim, putz, quais são os outros casos que a gente poderia, né, fazer um teste manual para ver se estava funcionando ou não. Então, aqui é outros casos que a gente poderia fazer, né? Só que assim, a gente fez esse teste manual. Então, o que a gente fez? A gente viu que tinha um problema, porque a gente notou o jogo estava rodando tranquilamente, né? Não quebrou, não, sabe, parou de executar no meio. Mas ele não estava incrementando a variável, então o jogador ia ficar lá eternamente, porque nunca ia somar. E a gente viu isso né, vendo lá mesmo que retornou 0, e estava estranho. Então, a gente entende qual é a lógica do projeto o bastante para entender que aquilo estava errado. Só que se a gente não soubesse, como seria esse teste? Como seria esse teste manual? Né? Então, isso já é um ponto negativo de fazer um teste manual. Então, existem... não que um teste manual seja completamente ruim, claro que não. Um teste manual é excelente para a gente achar esses problemas e como a gente achou, né? Mas tem outros problemas de testes manuais. Então, um caso é tipo, imagina se a gente tivesse 30 casos diferentes, imagina o tanto de trabalho que a gente teria para, sabe, cada vez que mudar o código, ficar lá, pegar uma lista de testes e ficar refazendo e refazendo e refazendo. Seria bem trabalhoso e cansativo. Outra coisa, né, digamos, se a gente tivesse uma lista, imagina, cada coisa que a gente mexer, a gente vai precisar fazer tudo manualmente, então pode ser que a gente meio que pule um desses testes e esqueça. E outro ponto a gente entende qual é a lógica, mas alguém, por exemplo, mudou o nosso código e comentou aquelas funções que eram vitais para o jogo. Então, essa pessoa mudou e não percebeu que não estava funcionando, porque não tinha, sabe, ela não conhecia os casos de teste para fazer esse teste. Então, como eu falei, teste manual é super útil, vocês, né, já viram outros como fazer esses testes mais manuais e de caixa preta, mas é legal e é interessante a gente pegar esses testes unitários e automatizar, porque aí a gente consegue vários benefícios. Então, só citando alguns benefícios. Primeiro, todos esses casos de uso que são, né, mais simples e que a gente consegue escrever, a gente faz isso automático. Então, se a gente muda o código e clica um botão lá para rodar, que nem a gente fez, né, ele vai rodar tudo e vai dizer se deu certo ou se deu errado. Então, já é bem mais simples do que a gente precisar, sabe, tirar um tempo e ficar rodando os testes, né? Outra coisa é que sempre vai executar o que a gente mapeou. Então, se a gente, por exemplo, escreveu tudo num papel, a gente vai ter que rodar nós mesmos manualmente. Então, pode ser que a gente pule uma das linhas. Mas se a gente pega, né, esse conhecimento e joga para dentro de testes automatizados, eles sempre vão rodar os mesmos testes. Então, a gente garante que pelo menos aqueles que a gente mapeou sempre vão ser executados. Outra coisa, se, por exemplo, aquela função, né, que estava tudo documentado, se tivesse um teste que verificasse a saída daquela função,
ele provavelmente não ia passar e ia avisar aquela pessoa que comentou o nosso código que alguma coisa estava errada, não estava funcionando como esperado. E um outro bônus aqui, né, que eu deixo, é que testes são muito bons para documentar o código. Por quê? Porque lá ele fala quais são os cenários de teste que estão acontecendo lá. Então, olha, tem esse cenário, quando alguma coisa acontece, então é para acontecer isso aqui. Então, por exemplo, se você não conhece como funciona a lógica de um código, você pode entrar nos testes e ler eles, que você vai entender o que mais ou menos aquela classe está fazendo. Então, é uma excelente fonte de documentação. Então, quando a gente vai automatizar testes, a gente primeiro precisa entender quais são as funções e quais são os casos de teste de cada uma dessas funções. Então, na hora que a gente vai escrever, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma outra classe que seja uma classe de testes. E normalmente as pessoas colocam esses testes no nome da classe, o nome da classe e testes no final. E aí a gente abre função A, qual é o primeiro caso, aí faz o teste dele. Função A, tem um segundo caso, vou e volta. Então, é mais ou menos assim que a gente, né, costuma organizar os nossos casos de teste unitários. Beleza, então, como a gente viu, né, dessa forma que é organizado. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte: vamos botar a mão na massa, vamos entrar aqui na minha classe ataque. E a gente, né, acabou de fazer esse teste manual. E agora a gente vai fazer o mesmo teste, só que automatizado. Então, eu vou entrar aqui no meu Visual Code. Lembrando, estou usando Python, mas se você quiser usar outra coisa, se quiser, dá para usar também, tá? Aí só vai precisar entender qual a especificidade aí da plataforma que você usa. Para Python, eu estou usando esse framework, que o nome é Unit Test. E aqui ele tem algumas particularidades, tá? A primeira particularidade é esse ifzinho aqui que tem no final. O que ele faz? Se a gente mudar essa verbosity dele, ele vai... os resultados, né, quando a gente rodar os testes, vão ficar mais detalhados. Então, a gente vai saber exatamente qual teste que está falhando e por que está falhando. Então, vamos lá. Como é que a gente escreve? Da forma que eu falei, a gente vai pegar aqui a classe do jeito que está e vai definir de novo. Só que vai botar testes aqui no final. Como eu estou usando Unit Tests, eu preciso de acesso às funções que são desse framework, que é a search, que mais para frente a gente vai entender melhor. Então, eu vou precisar herdar dessa classe Unit Test Case. E aqui eu vou, né, ter acesso a todas as funções de teste. Então, beleza. Eu vou definir aqui o meu primeiro teste. E um teste, ele funciona da seguinte maneira. Ele é uma função e na hora que eu rodar, que eu apertar esse play aqui, ele vai rodar todos os testes que comecem com testes. Se eu começar com outra coisa, tipo avião, ele não vai funcionar. Ele precisa começar com teste. Então, começou com teste. Aí aqui eu vou dar um underline para separar e vou definir qual é o nome do meu teste. Como eu vou testar essa função conferir ataque, eu vou copiar o conferir ataque e vou botar aqui, ó, conferir ataque. Pronto. Criei a minha função de teste. E como é que eu faço o teste? Eu preciso definir, né, o meu cenário, meu caso de uso. E o meu caso de uso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que o meu jogador, ele acerte... O jogador precisa acertar uma arma na posição correta e duas armas na posição errada. Posição errada. Tranquilo? Então, primeiro de tudo, o que é que eu preciso? Eu preciso definir quais são as armas do jogador e quais são as armas do monstro. Porque aí eu consigo, né, compará-las e realmente chegar nessa conclusão aqui. Então, bora lá. Criar as armas do jogador. Armas do jogador. Jogador. Que vai ser um array. E aí eu vou definir armas aleatórias aqui. 1, 2, 3 e 4. E as do monstro, elas não podem ser aleatórias. Do monstro. Por quê? Porque eu quero que satisfaça essa condição, esse cenário. Então, eu quero, por exemplo, uma arma na posição correta. Então, essa arma vai ser o 1. Então, o 1 está certo e está na posição correta. E eu preciso que duas armas sejam na posição errada. Então, eu vou só inverter aqui o 2 e o 3. Então, vai ser 3 e 2. E o 4, eu vou errar ele. Por quê? Porque senão ele vai contabilizar aqui. Então, pronto. Eu já estou satisfazendo essa minha condição.
Só que agora eu preciso chamar a função de ataque. E para chamar a função de ataque, eu preciso criar uma variável de ataque. Então, eu vou criar aqui minha variável de ataque, que vai ser da classe ataque. E aqui, ó, ele vai pedir armas. Se a gente subir aqui no init, a gente vai ver, realmente, ele pede armas. E essas armas são as armas do jogador, que são as armas do ataque. Então, eu vou só aqui botar armas do jogador. Show, beleza. Então, o que a gente faz agora? Eu já montei aqui todo o meu cenário, que é o cenário esperado. E agora falta só chamar a função. Como a função é da classe de ataque, eu vou pegar o ataque e chamar aqui, conferir ataque. Então, bora lá. Ataque, ponto, conferir ataque. E aí, o que ele pede? Ele pede a defesa do monstro, né? Então, como eu já criei ele em cima, eu vou só botar aqui, armas do monstro. Pronto. Então, aqui eu vou chamar a função e agora vem a parte legal, que é a parte de testes. Inclusive, eu esqueci aqui de passar o selfie. E aí, como é que eu faço, né, para chamar? E aqui eu vou pedir minha ajuda do meu grande amigo Test Case. Se eu boto o selfie, que, lembrando, ele está herdando da classe de teste, por isso que ele tem acesso a essas funções, eu vou chamar assert. E o que assert significa? A gente, né, traduzir aqui do inglês para o português, o assert é como se fosse afirme que. E uma afirmação, ela é seguida de quê? De uma condicional. Então, aqui a gente vê que tem várias condicionais. Então, afirme que é igual, afirme que é maior, afirme que é falso. Então, ele serve justamente para a gente fazer uma condicional. E aí, se a condicional é verdadeira, o teste vai passar. Se a condicional for falsa, ele vai falhar. Então, é assim que a gente decide se um teste deu certo ou deu errado. No meu caso, eu quero uma equal. Por que eu quero uma equal? Porque eu quero saber se essa variável aqui, né, armas corretas na posição errada, ela foi incrementada, dado esse contexto que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ele pede um primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. O que ele vai fazer? Ele vai comparar se esse primeiro é igual ao segundo. Se for igual, aí esse teste passa. Então, o que eu quero comparar? Eu quero comparar se isso aqui foi incrementado, certo? Então, eu vou lá botar ataque, ponto, armas corretas na posição errada. Eu disse que ia ser 2, né? Aqui, ó. Disse que ia ser 2. Então, vírgula 2. Mas eu também quero fazer um outro assert, que é o quê? É o ataque, ponto, armas, corretas na posição correta, que a gente definiu aqui, né? Que seria igual a 1. E pronto, o teste está pronto. E aí, a gente só clica aqui o botãozinho, ó. E aí, ele roda o teste. E aqui ele disse, olha, deu certo, eu rodei um teste e foi ok. Como seria se a gente, por exemplo, comentasse o código que nem estava lá antes? Vou aqui comentar, ó, pá. E aí eu vou salvar e eu vou rodar. Na verdade, eu não posso comentar esse count aqui, senão dá errado. Então, vamos lá, vou rodar aqui. E aí, olha o que aconteceu. Ele rodou um teste e o teste falhou. Ó, o teste falhou, quantas falhas ele tem? Uma. O que aconteceu? 0 é diferente de 2. Então, isso aqui foi o que ele recebeu. Então, né, esse primeiro parâmetro aqui foi 0 e ele comparou com 2. E aí deu errado. Então, falhou. E aqui a gente consegue, né, descobrir o que é que está de errado no nosso código. E aí a gente pode, né, voltar e fazer o nosso debug. E aí olha como fica mais simples do que a gente, né, rodar o código na mão e sair testando todos os casos de uso. E aqui, só uma curiosidade, eu vou botar aqui um A teste, só para vocês verem uma coisa engraçada. Eu vou rodar aqui o meu teste, ó. Olha que engraçado. Nenhum teste foi rodado. Sabe por quê? Porque o teste precisa começar com um teste, senão ele não vai entender que aquilo é um teste. Beleza, então. Voltando para os slides. Beleza, então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!